ser dos bons óculos, mas, enfim, o problema existe. Se o profeta não vai à montanha, tem que vir à montanha. Mas não me parece que seja possível remediar esta tristeza de luz que ilumina esta faculdade. Estou-me a referir naturalmente só a esta luz exterior, não estou a referir à luz de maneira nenhuma, não. Há quem pense que tudo o que eu digo tem um segundo sentido, não é verdade? Só algumas coisas. De resto, se calhar, isto é para dar também a oportunidade a alguns retardatários de... Ai, não chega aí. Ah, bom. Mas então, podia-se arranjar um candeeiro aí de secretária? Não, mas aqui não há. Quer dizer, certamente é isso. Certamente deve ser isso. Ninguém tem um candeeiro de secretária? Isso aí é mágica, não é? Se pega no pé, O vosso gabinete é um candeeiro. Então, bem a ver. chegar a mesa mais para baixo para não dar. Parece que está Tudo é improvisado, não está certo. Dá. Dá, professor. Qualquer coisa. O resto dá um ar muito mais íntimo, não é? É, não é? Assim já é outra coisa. Ora bem, a forma textual que eu tenho aqui para nos ler tem uma epígrafe. E, ao contrário do costume, essa epígrafe é a razão de ser de toda essa forma textual que eu tenho aqui para lhes ler. E claro que é escusado dizer que foi propositado chamar-lhe forma textual e não texto. E depois pensam porque eu não vou tornar a falar disso. Leio a epígrafe. Explica-me tu, se podes, num movimento de calma, por que razão, se te beijo num desvairo de prazer, às vezes sou todo corpo e às vezes sou todo alma. É, como certamente reconheceram, um poema de António Boto. Este poema acompanha-me desde que eu conheci, desde os 19 anos, muito tempo. E pouco tempo depois, não sei exatamente quanto tempo depois, e suponho que há um sonho pelo meio, mas já tão desvanecido que eu não quero adiantar, comecei a sentir eu o interpelado no primeiro verso. Pelo primeiro verso. Explica-me tu, se podes. E cada vez mais me fui sentindo eu o interpelado do primeiro verso deste poema. E passou este tempo todo e eu ainda não sei explicar. E talvez eu ainda esteja aqui a mais e eu não sei explicar. Claro, eu podia dizer a António Boto, bom, trata-se de dois termos. Não, trata-se de duas palavras, ainda não são termos, não sabemos que termos vão ser. Corpo e alma. Trata-se de duas palavras que estão usadas um bocadinho ao lado, ou um bocadinho acima, ou um bocadinho abaixo do seu significado literal. Aquilo a que se chama em retórica metonímia. São metonímias. Além do mais, há uma antítese clara, corpo e alma. Não é exatamente uma antítese como a de Catulo, o ódio amo, que é uma antítese odeio e amo. Porque será como é possível? Que é uma antítese de permanência. Esta é uma antítese de intermitência, é uma antítese. Há talvez um paradoxo, talvez, no desvairo de prazer, porque entram elementos do corpo e da alma, e há, naturalmente, uma relação em cruz, um quiasmo, uma relação quiástica. E de certeza que, nesta altura, António Boto,
que era um homem elegantíssimo, já tinha tirado o chapéu, já se tinha despedido, tinha agradecido, e embora ele não fosse um erudito, já tinha percebido que tudo isto que eu estava a dizer são afetações com 2500 anos de idade. Eu não queria dizer senis, mas a verdade é que são. E não explicam nada. Se o apanhasse ainda na fuga, naturalmente ele só podia fugir a um discurso destes, eu dizia-lhe, mas António Boto, repare, o que você fez foi procurar uma forma muito bonita, talvez até a mais bonita possível, de dizer um indizível. Porque essa é mesmo a função da poesia. É dizer o indizível. Porque para o dizível existe a prosa. Eu admiro-me sempre quando leio um poema que diz o dizível. Pergunto por que não a prosa, que é muito mais direta, simples, clara, evidente, natural. E, aliás, é por isso que Otávio Paz, eu não vou dizer quem é Otávio Paz, porque seria quase uma ofensa da minha parte, é por isso que Otávio Paz diz que o bom poeta faz do leitor um poeta. Claro. Porque se o leitor tem que fazer todo este percurso, tem que perceber que o dito não é o dito do dizível, mas é um dito para levar a um indizível, tem que fazer um percurso longo para lá chegar. Quando lá chega, ele, nesse momento, foi também poeta. Fez o percurso que o poeta fez. Bom, indizível porquê? A língua é de facto de todos. É feita por todos e para todos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que não haveria muitos, talvez houvesse até poucos, ou mesmo muito poucos, ou se calhar nem havia nenhum, que sentisse exatamente aquilo que levou António Boto a fazer esta diferença. E onde não existe um sentimento, onde não existe algo que se perceba ou que se conheça, não fazem falta palavras. Não são necessárias. Não há palavras para dizer isto que está aqui dito. Nenhuma. Quando muito fazem falta, quando muito, eventualmente, poetas que sugiram a existência desses indizíveis. Portanto, eu acho que explicar não se pode. Ou eu não posso. E generalizo, explicar não se pode. Mas pode-se fazer uma referência a várias ideias e a vários momentos que marcaram e marcam este dualismo. Corpo, alma. Alguma vez este dualismo surgiu. E teve uma história. E tem uma história. E, naturalmente, tão variada, se começarmos pelo dualismo tal como ele é entendido no Oriente. China, Japão, depois os hindus, os persas, os egípcios, os muçulmanos, os cristãos, depois todos os filósofos, a caterva toda dos filósofos, a começarem Aristóteles. Bem, se tentarmos perceber, juntando tudo isso, o resultado vai ser parecido, eu não sei qual foi, mas imagino, vai ser parecido com o resultado que Empédocles obteve quando se atirou ao Etna, para dentro do vulcão. Agora, mesmo se partirmos de uma única postulação deste dualismo, alma, corpo, uma só, quem é que é capaz de a explicar, de a basear, de a sustentar de uma maneira clara, lógica, eficiente, que seja acessível? É por isso que, normalmente, aqueles que postulam esta diferença, filósofos ou religiosos, procuram a exclusividade.
porque se trata de um conhecimento revelado, ou então, pelo menos, como diz o atual Papa, nos momentos difíceis, está escrito. Está nas Escrituras. Ou foi revelado, ou está escrito. Então, se está escrito, vamos começar mesmo por aí. É uma boa maneira. A minha alma está pegada ao pó. Ou seja, ao barro, à terra, ao corpo, à carne. A minha alma está pegada ao pó. Trata-se da primeira frase, ou se preferirem, do primeiro enunciado, do versículo 25 do Salmo 119. Este salmo organiza-se em grupos. É um salmo muito especial, que está organizado em grupos de 8 versículos, subordinando cada grupo de 8 versículos, está subordinado a uma letra do alfabeto hebraico, numa ordem com valores simbólicos e próprios, no entanto, começando com Aleph e acabando no Tau, que simbolicamente representa o final da criação divina. São, no total, basta fazer as contas, são 176 versículos que a dividir, basta fazer as contas, sabendo o número de letras usadas, claro, que a dividir por 8 correspondem a 22 letras. Vamos fazer ao contrário, 22 letras, a cada uma correspondem a 8 versículos, dá no total os 176 versículos do Salmo 119. O versículo 25, aquele que eu citei, está subordinado à letra Talet. O delta, que significa, não significa exatamente, tem uma ligação que seria muito complicado, extravasaria deste assunto, estar a explicar, é qualquer coisa parecida com o que se passa com os hieróglifos egípcios, mas podemos dizer assim, simplificando, significa porta. Este delta, este talent. Neste caso, que espécie de porta? A porta do conhecimento. E como é que pode estar a porta do conhecimento? Pode estar aberta e pode estar fechada. Isto são artes mágicas. Artes mágicas. Deve ser ela para dizer que Cuidado que está com o papel. Já está Estava desapropriado. bem saído. Muito obrigado. Não está mal. Não, acho que tenho que chegar mais. Este conhecimento, esta porta, que simboliza o conhecimento, esta porta do conhecimento, simboliza porque a porta pode estar aberta ou pode estar fechada, tal como o conhecimento. E é precisamente por isso que não há nenhuma espécie de conhecimento iniciático, nenhuma escola iniciática, nenhuma escola esotérica e oculta, nenhuma que não comece por ensinar o modo de franquear o portal. É por isto. É daqui que vem esse portal que tem de se franquear com dificuldade para chegar a um certo resultado de conhecimento. A minha alma está pegada ao pó, portanto está pegada ao corpo. No segundo enunciado do versículo, porque este era o primeiro enunciado, o salmista pede a Deus o seguinte: vivifica-me segundo a tua palavra. Ora, vivifica-me segundo a tua palavra, isto é, dá-me vida. Dá-me a vida da alma, que é a da tua palavra. Não a vida do pó, que é a vida do corpo. Reparem em duas coisas importantes. Uma, no salto temporal do corpo para o pó, para a metáfora do pó. O tempo que lá vai. E reparem, em segundo lugar, na terrível negação
da realidade formal, da realidade perceptiva, daquela realidade sentida que é uma vida que fatalmente tem de ter corpo. Está negada completamente. Os salmos costumam ser datados entre o século X e o século II antes de Cristo. No século I antes de Cristo, portanto, eventualmente, porque isto são eventualidades, este salmo pode ser um salmo bastante antigo, eventualmente no século, não é eventualmente no século I, eventualmente, não muito depois da produção deste salmo, no século I antes de Cristo, o poeta e filósofo, ou melhor, poeta-filósofo, Lucrécio, no monumental De Rerum Natura, dizia em verso o seguinte: as faculdades vitais do corpo e da alma gozam de vigor e de vida graças à sua estreita união. Pois sem o corpo, a simples substância da alma não pode sozinha emitir os movimentos vitais, nem por sua vez o corpo, privado da alma, pode subsistir sem usar os sentidos. Parece tão sensato, não é? Eu acho que até o Dr. Freud aceitaria, desde que substituíssemos alma por inconsciente. É só uma pequena substituição. Mas não serve, de facto, para explicar António Boto. Para explicar o poema de António Boto não serve. O que se sabe hoje de Lucrécio ou não é nada, ou provém de uma vaguíssima referência de um poeta latino de uma escola oposta à de Lucrécio, um estoico, uma referência quase desconhecida, de um poeta também não muito conhecido, Pércio, ou, sobretudo, provém de uma notícia deixada muito mais tarde, de uma notícia tardia de São Jerónimo, do século IV, V. Pois, vejam o tempo que passou. E, segundo essa notícia de São Jerónimo, que fez escola, Lucrécio, o autor disto que eu acabo de ler, seria louco. E escrevia só de vez em quando nos intervalos lúcidos. Deviam ser, de facto, muitos esses intervalos lúcidos, porque Lucrécio morreu ou suicidou-se, não se sabe bem, com pouco mais de 40 anos. E o De Rerum Natura é um poema enciclopédico de 6 volumes. Um poema que começa por uma invocação a Vênus e que termina tratando a causa das epidemias e referindo-se à imensa, à grande epidemia do século V a.C. em Atenas. Lucrécio passou, portanto, o seu tempo de vida a bater com a cabeça na porta, na tal porta do conhecimento, que às vezes até se entreabria um bocadinho. A mim apetece-me dizer que foram algumas das mais harmoniosas e melodiosas cabeçadas nessa tal porta do saber, mas na competência das minhas orelhas também não há muito que confiar, porque eu, à minha pequena medida, sou exatamente como Lucrécio. Tenho horas lúcidas. No século II, III depois de Cristo, Minúcio Félix, um dos defensores da cristandade contra os detratores ou os críticos dos pagãos, num diálogo intitulado Octavius, em que esta figura de Octavius defende precisamente a posição dos cristãos contra as críticas dos pagãos, deixa uma curiosa informação sobre esse tipo de críticas que eram feitas aos cristãos. Cito: ó estranha estultícia e inacreditável audácia, desprezam os tormentos da vida presente e temem a incerteza do futuro. E enquanto, por um lado, têm medo de morrer depois da morte, isto é importante,
Por outro, não têm medo de morrer. A falsa esperança de uma vida renovada reduz neles o pavor da morte presente. De facto, morrer depois da morte é bonito. E, além do mais, prova uma coisa interessante. A alma também é mortal. Sem querer, talvez. Quer dizer, primeiro morre o corpo. Esse sempre, sempre, sempre. E depois morre a alma. Às vezes. Às vezes sim, às vezes não. É a diferença. Nessa altura, se António Boto ainda se tivesse achado alguma graça a estes momentos mais ou menos lúcidos deste pequeno Lucrécio, António Boto, que foi poeta do corpo como muito poucos ou como talvez nenhum em Portugal, e que é também o autor do hino de Fátima, a vida tem cada surpresa, diria assim: claro, não há nenhuma espécie de beleza, seja do corpo ou seja da alma, que seja eterna. É um dos lemas dele. É também a falta de eternidade de tudo quanto se refere ao ser humano. Boto diria isto mesmo sem ter lido Schiller, porque Boto não leu Schiller, de certeza. Eu nem sei quem é que lê Schiller, assim, nessa época, depois disso. Schiller, que é o citadíssimo autor da frase "o belo também tem de morrer". É uma das frases mais citadas na estética. E a propósito desta frase de Schiller, disse Adorno, ou fez um comentário, não foi simplesmente dizer, comentou de um modo que também é bastante conhecido, comentou na teoria estética e disse o seguinte: tem muito maior alcance do que Schiller pretende. Não se aplica apenas para o que é belo, não apenas para imagens que são destruídas ou esquecidas ou regressam a um estado hieroglífico, mas para a ideia que dela beleza é feita e para os seus componentes constituintes se julga imutáveis. Mas basta lembrar a categoria da tragédia. A tragédia apresenta-se como uma perene marca estética da morte e do mal, e afinal hoje já nem possível é. A tragédia hoje já não é possível. Ao distinguir entre trágico e triste, o pedantismo dos estetas emitiu um juízo que se virou contra eles. A ideia de que depois da derrocada do finito brilha a luz do infinito, o que implica que há um sentido no sofrimento. É um dos pontos que Adorno mais sistematicamente nega ao longo de toda a sua teoria. É qualquer espécie de sentido para o sofrimento. E Adorno, depois de continuar estas considerações, acaba por considerar que as atuais formas de negação e de rejeição do estado de coisas e da própria vida humana são uma paródia do trágico. Parodiando, pois, com Adorno, é indubitável que a última lição é a morte, ou a da morte. Porque só ela é que resolve entre as duas hipóteses. Quer dizer, depois da derrocada do finito, há alguma luz que brilhe vinda do infinito ou não há? Claro que isso é uma ideia, portanto é humana, foi criada pelo homem, mas o que é que importa? Existe. Gerações e gerações de leitores interpretaram e interpretam as últimas cenas do Dom Quixote com uma lição da morte no sentido que acaba agora de ser descrito. Há, no entanto, um émulo português do Quixote, não na cavalaria, andante ou não, mas na santidade, isto declarado pelo próprio autor no prefácio do livro,
de seu nome Banaboião, o herói que dá o título ao romance de Aquilino Ribeiro, que exclama, no momento de ver o alfange do Sarraceno quase junto ao pescoço, exclama: meu Deus, porque o não compreendi eu mais cedo. E nós perguntamos, mas compreender o quê? E então Banaboião pensa por nós, presente essa questão e diz a última expressão de tudo. Porque não compreendeu mais cedo a última expressão de tudo. Portanto, a última está aqui. É esta. E nós perguntamos ainda, mas que vem a ser, afinal, a última expressão de tudo, e isso agora já está a nosso cargo, reconstituir o tudo que levou a esta última expressão. A última expressão de tudo é, neste caso, o rosto coberto de lepra de uma mulher que foi muito bela e que ele, como tal, conheceu e amou com o corpo e, possivelmente, creio, com a alma. Há, então, neste caso, um instante mínimo que precede a morte, quase coincide com ela, precede a derrocada do finito e que basta para desencadear o conhecimento, simbólico ou não, de que tudo acaba assim. De que o belo pode acabar simplesmente na morte, por vezes de uma maneira simples, por vezes em puro pavor, de pura inversão de valores, como é o caso aqui. Quer dizer, concluindo este bocadinho inicial, o problema do corpo é que ele não é seguro. E a alma, afinal, parece que também não é. Porque mudam-se as vontades, como nós sabemos. E então, sendo assim, o problema não é nem do corpo, nem da alma, o problema é outro. É um problema completamente diferente, é o problema do tempo. É o tempo que constitui o problema. E eu lá chegarei, mas só no fim. No entanto, o que sucede a Quixote e na Articulo Mortis é completamente diferente do que sucede a Banaboião. Quixote, que a vida inteira serviu os caminhos da cavalaria andante e não os da santidade, proclama, ao ver aproximar-se a hora da morte: bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho. Enfim, sus misericordias no tienen límite, ni las abrevian, ni impiden los pecados de los hombres. Fala como um teólogo este cavaleiro, não é verdade? E nós podemos voltar aos Salmos. Voltamos aos Salmos, pode ser o Salmo 25, versículos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. E logo adiante, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Senhor, parece talhado à medida do cavaleiro, não é? Não te lembres das minhas transgressões, do que eu fiz na mocidade. E há ainda numerosas, há imensas paráfrases dos Salmos que dão mais ênfase, dão uma ênfase que chega a atingir pontos em que nós não acreditamos como possíveis, em que insistem tanto na graça que imploram ao Clementíssimo, e isso vai desde a popular e árabe do Coelho, que é naturalmente uma brasileira, até à Marquesa da Lorna, que é naturalmente uma portuguesa. E aí encontram-se todos esses excessos de humilhar-se de rojo diante do Clementíssimo, pedir-lhe que se esqueça e que tome em conta simplesmente a sua capacidade de misericórdia, que é desde sempre, existe desde sempre. E depois Quixote, que percebeu que a sobrinha tinha ouvido e estava um pouco admirada do que tinha ouvido, explicou-lhe:
Las misericordias, sobrinha, son las que en este instante ha usado Dios conmigo, a quien, como dije, no las impiden mis pecados. Yo tengo juicio libre ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballerías. Ya conozco sus disparates y sus embelecos, y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa, leyendo otros que sean luz de alma. Que se anuncia por trás disto, por trás do discurso deste moribundo? A de que se abrirá a porta do céu, que é a da alma, abandonando definitivamente o pó, onde ele afocinhou tantas vezes juntamente com o Rocinante. Será isso? Ou simplesmente o que se anuncia é que acabaram ou estão para acabar os detestáveis. Este detestáveis aqui, há qualquer coisa que não soa ao resto do discurso. Os detestáveis livros de cavalarias. Mas escrito neste momento como uma esperança, isso já não era arrombar portas abertas, isso era arrombar portas escancaradas, talvez. A de que literariamente se começasse a preparar um novo estilo, um estilo de tipo neoclássico, dito assim, rústico, sem paixões, sereno. Ou concessão final ao Santo Ofício, ou até a intervenção do Santo Ofício, ou concessão voluntária ou forçada, porque de repente há uma reviravolta que nos deixa um pouco perplexos. E lido assim, esta troca de livros de cavalaria não é só deixar de ler os livros de cavalaria. A troca de livros de cavalaria por livros que iluminem a alma dá tanto que pensar que, lido assim, Dom Quixote nunca mais seria o mesmo. Nietzsche, em Morgenröte, Aurora, na tese 87, diz o seguinte: no domínio moral, o cristianismo só conhece um milagre, a modificação súbita de todos os juízos de valor e o abandono súbito de todos os hábitos. É isto, tal e qual. Foi o que aconteceu a Dom Quixote. O caso é do domínio do milagre. Foi um milagre. O homem devia ser canonizado. E lido assim, Dom Quixote também já não é bem o mesmo. Também poderia suceder que, mais do que estar a preconizar um estilo dito neoclássico, o que seria um pouco bizarro naquela altura e em Espanha, que estivesse antes a preconizar aquelas doutrinas que já circulavam, aquelas doutrinas pré-jansenistas, apoiadas na doutrina agostiniana da graça divina que tudo resolve. É preciso não esquecer que quando o Quixote foi publicado, Jansénios tinha 20 anos. E antes de Jansénios, os oratorianos, que são uma espécie de pré-jansenistas, tinham sido fundados em 1575, em Roma. Estava ainda o Quixote a muita distância de ser publicado. Bom, lido assim, Dom Quixote também não seria o mesmo. Quer dizer que esta morte de Dom Quixote torna-se muito importante e intrigante, de facto torna, ao contrário do que é costume nas leituras comuns, onde subitamente, com a morte, recupera-se o juízo e acabou, está tudo resolvido. Não é assim. Aí é que começam a pôr-se alguns problemas. Quixote não morre vencido, não morre de desgosto, não morre desenganado, não morre solitário, nem solidário com o que quer que seja, que não seja a doutrina da graça e da salvação pós-morte.
E se esta súbita conversão, pergunto eu agora de uma maneira perversa, fosse outra forma de loucura, outro ataque de loucura? É menos plausível, claro. É menos plausível porque nunca ninguém pôs essa hipótese, só por isso. Mas, lido assim, o Dom Quixote não seria o mesmo. Hildegard von Bingen, aquela beneditina do século XII, tão douta, e que está tanto na moda entre os ecologistas de todos os ramos, não só do musical, por causa da sua inefável música, em causa é de cura, diz o seguinte: quando Adão procurava o bem e encontrou o mal ao comer a maçã, encheu-se de melancolia. É natural, não é? Expulso. Encheu-se de melancolia devido a essa causa. Pois aqui dá-se o contrário. Quixote é remido dos erros e pecados, torna-se consciente deles, encontra o sumo bem, a misericórdia que lhe vai trazer a libertação definitiva e torna-se melancólico, a ponto de dizer ao bacharel e a Sancho e ao barbeiro que parem lá com as piadas que estão a fazer, que são umas piadas inocentes acerca das próximas aventuras que poderão correr. Como se a morte não fosse também uma aventura. De facto, não é para entender, são coisas da alma. Não é para entender. Mesmo porque um outro homem em que a alma tem o peso todo, parece até que nem existe corpo, chamado Dante, no começo da Vita Nuova, da Vida Nova, diz o seguinte: diz que depois da gentilíssima, eu aqui traduzo à letra, da gentilíssima aparição de uma jovem que o saudou de um modo tal que o pôs no mundo da mais perfeita felicidade, regressou rapidamente ao seu quarto para ficar só, longe dos homens, que é o costume, é o toque posto a ser consciência, dos homens e das mulheres, dos seres humanos. E então no quarto teve uma fantástica visão em sonhos. Rodeava-me toda uma névoa luminosa e dentro dessa névoa divisava um homem de venerável aspecto e agradável semblante que distintamente pronunciou, e eu logo percebi: Ego Dominus Tuus. E nos seus braços bonzava uma donzela que eu logo percebi não poder ser outra que a que antes me saudara tão gentilmente. Mas isto é a pura Dulcineia. É dada, trazida nos braços. Não existe, existe só na mente. Como Dom Quixote uma vez disse a Seixo: basta ela existir na minha cabeça para ter existência. É isto, exatamente. São assim, de facto, os métodos e desígnios divinos, ou atribuídos a essa entidade a quem se atribui tudo aquilo que não se sabe explicar de outra maneira, são assim. Ora dá, ora tira. E é sempre uma bênção. O escrivão que fez o assento da morte de Dom Quixote disse que nunca havia lido em nenhum livro de cavalherias que algum cavalheiro andante hubiese muerto em su lecho tão sossegadamente e tão cristiano como Dom Quixote. E cá voltam os livros de cavalaria, e desta vez como aval de alguma verdade. Claro, na cama seguramente os cavaleiros andantes não moram. Isso é claro. Sossegadamente também não é costume. Não é o costume dos cavaleiros andantes. E de resto é muito raro morrerem em cena. Os cavaleiros andantes não morrem em cena, desaparecem. E depois reaparecem, sim ou não, às vezes reaparecem, outras vezes não, é conforme, e é tudo. A exceção é no terceiro livro de Chrétien de Troyes, no Lancelot, em que aparece um enigmático ermita que mostra os túmulos ainda vazios de alguns cavaleiros que estão vivos. De Gauvin, de Ivan, de Louis, e que explica, eu suponho que a leitura será o mais próximo possível das origens do latim, explica
que tem de ser assim porque nancor não est nos retornes dessa terra. Sendo assim, são ali já preparados os lugares para fazerem o seu percurso. Assim, o Quixote pode ser lido, como de resto já foi, também como um sonho à lareira. Olhem, por exemplo, como o Serão da Gralheira, de Júlio César Machado, que também só trata de bruxas e casos do outro mundo. Excelente. Talvez até possa ser lido como uma longa e divertida preparatio ad mortem. Pode também ser lido como um precursor maneirista e meio pícaro do Pilgrim's Progress, em que John Bunyan apresenta expressamente under the similitude of a dream. E com aquele curioso início, o Pilgrim's Progress, com aquele curioso início, onde se refere que a intenção era escrever outro livro e acabou por sair este. Aqui, se calhar, também era para sair a viagem do Sr. Quixote para a morte. A viagem de todo o mundo para a morte. Porque todo o mundo, de uma maneira ou de outra, quer ser herói. Não é verdade? Seja dito que neste tipo de heroísmo do Quixote há muito sainete, pessoal, social e, obviamente, de uma ponta à outra, alegórico. Estoico, Cervantes não é. Séneca, que talvez seja o mais reputado dos estoicos, embora o menos ortodoxo, considera que a morte não se opõe à vida. E os estoicos, em grande parte, assim consideravam. Vida e morte constituem um ciclo à maneira bramânica, momentos distintos na luta entre a luz e as trevas. Aqui está naturalmente o dualismo. A luz e as trevas é simplesmente uma mudança, uma deslocação de espaço. A morte é a libertação. A vida é o ciclo do sofrimento. Eles alternam. A vida é o ciclo do sofrimento, que é o da escolha e da ação, que são o sofrimento. Por exemplo, o desvairo do prazer de um beijo. Não é? Faz parte do sofrimento da existência. A doutrina do Salmo, que eu comecei por citar, fez também grande escola. No século III, o Lactâncio em Divina Institutiones afirma que ao homem foram dadas não duas escolhas, mas duas vidas, a vida do corpo e a vida da alma. E que são essas duas vidas que contendem todo o tempo entre si, até chegar à morte. Acontece agora, digo eu, que perto da morte o corpo está tão fraquinho que a vitória da alma é fácil. E dizia Dom Francisco Manuel de Melo, na carta ao Dr. Diego Carneiro, que foi juiz no seu caso, entre tudo o que está à conta da providência de Deus, nada lhe é mais próprio que os fins de todas as coisas, de onde elas recebem o ser e a perfeição. O ser é um pouco estranho. Mas quando é que não há estranheza e enigma ao tratar destas coisas de corpo e alma? Quer dizer, ao criar um invisível suposto, postulado como guia do visível, está a definir-se o ser. O ser é definido pelo fim. Noutro aspecto, talvez, neste, deixa-nos, mais uma vez, perplexos. No entanto, o visível, o corpo, não é só fonte de desvairos de prazer, mas igualmente de desvairos de dor. No corpo não há confiança, já sabemos, ele muda. A alma parece que também não dá confiança, quer haja milagre ou não, porque a morte, como diz Adorno, não traz em si nenhum bónus de esperança. Por isso, talvez, as homenagens mais evidentes, tal como as violências mais evidentes, afetam o corpo. Corpo e alma não são duplos, acho eu. São múltiplos. São múltiplos em combinatórias quase infinitas e cujo fim não se vê. E as combinatórias clássicas, essas sim, eram bem diferentes das cristãs. Aí pode traçar-se uma fronteira.
Do que eu conheço, quem deu uma inesperada, elevadíssima e bela forma poética à atitude clássica perante a morte foi Leopardi, no último canto de Safo, que é um poema de 72 versos. Começa pela invocação à noite. À noite, Deus, e à noite que vem aí, porque o sol desta hora já não me aquece, diz Safo. Onde se alternam falas de Safo no próprio nome e em nome de todos os outros infelizes, com uma imensa contenção, longe de excessos românticos, enumerando as formas que nunca mais se terão ou gozarão, a começar por aquelas que só se têm uma única vez, como sejam a morte e a revelação do amor. E isto agora precisava de um outro texto do mesmo tamanho. Os cristãos de observância muito séria desprezavam o corpo e com muito mais razão os enfeites do corpo. Philon, no século I, dizia isso mesmo. Aquele que, querendo seguir o caminho da virtude, leva uma vida luxuosa e delicada e tem em grande estima as ambições dos que se consideram felizes, está carregado de infelicidade e a sua vida é um sono e um sonho, segundo o Supremo Legislador. Quer dizer, falamos de corpo e de alma e se calhar em causa está a felicidade. Mas esse tema é ainda muito mais fugidio, porque para a felicidade não basta estar disponível, e mesmo que bastasse, isso já não era pouco. O rei Lídio Creso, a história deve ser conhecida, que era o homem mais rico e poderoso do seu tempo, recebeu Solon e perguntou-lhe quem era o homem mais feliz do mundo. E esperava pela resposta, és tu, Creso. E a resposta foi a citação de 4 ou 5 nomes de cidadãos apagados atenienses. E uma coisa passou despercebida a Creso, é que todos eles já tinham morrido. Todos esses que Solon citou. E depois Creso, mostrando-se espantado, teve a seguinte resposta, a seguinte explicação. Saber se uma vida foi feliz só se decide no momento da morte. Enquanto vivo, impera a regra que não permite dispor da felicidade e que só tem para dar um futuro incerto. Por isso a vida humana é um jogo do acaso. Tu és, sem dúvida, rico e tens poder sobre inúmeros homens. Mas àquilo que me perguntas eu não posso responder antes de saber como terminou a tua vida. Daí a ideia generalizada, é uma ideia generalizada, da infelicidade daqueles que ganham subitamente grandes prémios de lotaria. São eles que dispõem do dinheiro, ou é o dinheiro que dispõe deles? É milagre, é uma graça de pouca duração, mas é um paradoxo, uma graça material, não é uma graça espiritual. Ou são simplesmente herdeiros bastardos, casuais, da riqueza e dos privilégios da aristocracia anterior à Revolução Francesa? Não vale a pena descrever a Sala do Trono de Luís XIV, em prata maciça. Prata maciça que, quando foi vendida para comprar canhões, claro, é essa a alternância possível, rendeu muito pouco. Não se pode fazer troca por troca. A graça não permite isso. Alguns antropólogos, já não muito atuais, como Félix Speiser, mas nem por isso menos interessantes, nem por serem pouco atuais, sugerem mesmo que antes da estatuária, de qualquer espécie de estatuária, está o embalsamamento e a mumificação do próprio corpo como forma de o eternizar. De eternizar o pó na forma que ele teve. De alguma importância é ter a noção bem clara de que a morte, não só no Quixote, não só no Banabayão, nestes que falamos, não só na opinião de Solon, não só em Cristo, a morte, de facto, é uma inesperada e esperada razão da vida. Que por isso passa por um mero ato preparatório.
da vida verdadeira. A morte é uma obcecação da cultura humana. Dar sepultura, que é o facto que desencadeia a Antígona de Sófocles, como sabem. Dar sepultura e depois honrá-la, mas como, afinal? A alma já lá não está. O corpo. E se a alma está com o corpo, como é que ela está? A morte é uma obcecação determinante de tudo, como diz Otávio Paz, desde a culinária até ao tabu na nossa cultura. E em Puertas ao Campo diz o seguinte: El poema es una ceremonia fúnebre. La máscara solar del poeta esconde un rostro comido por la muerte. Triunfo de la apariencia, es decir, del espíritu humano que tiende siempre a encarnar, a manifestarse, a presentarse y de este modo a erigirse en monumento de sí mismo, de su poder y de su ruina. Forma es vida. La falta de forma del mundo moderno es ausência de verdadeira vida. Forma é também o espaço que o homem ordena para nele viver. E aí Gaston Bardin, um urbanista francês, um dos primeiros, refere-se ao século XIX como a época do divórcio definitivo entre a forma e o ser. Mas se o ser material carece de forma, é preciso perceber que desde o início a hierarquia da vida humana é que exige a contínua, eu repito, contínua, e repito ainda, se for preciso, contínua destruição do outro ser e da outra forma. Lá está no capítulo 8º da primeira parte do Quixote, quando o cavaleiro se prepara para lutar com os moinhos de vento. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desejar. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien penso hacer batalla e quitar-lhes a todos as vidas. Do nosso lado oculto, não era Quixote um desaforado gigante. Já Caim e Abel marcam o rumo das coisas. E Abraão e Lote. E Isaú e Jacó. E do outro lado Proteu e Acrísio. E Hércules e Euristeu. E Atreu e Tiestes. É necessário que um morra, ou ambos, e o ponto máximo é o assassinato de Remo por Rómulo. Há, evidentemente, algo de assustador no nascimento gemelar, sobretudo quando esse nascimento vem abalar leis de estratificação e diferenciação sociais necessárias à sobrevivência do grupo. São dois gêmeos, destinados ambos a reinar. Não são hierarquizáveis. Um deles está a mais. Tem de morrer. Não precisam de ser gêmeos. Podem ser estes irmãos fundadores de casas importantes, fundadores de espaços e de ideias. É necessário que um morra, ou ambos. É necessário que morra gente da família, do clã, da tribo, da nação. Quanto maior a consanguinidade, melhor. A lição nestes casos, que a escola ensina como mitologia, para não ter de ensinar o tempo presente como facto, a lição é a morte, a investida, o assalto, a pilhagem. Quando Otávio Paz fala na ausência da verdadeira vida, está a abranger aí isto tudo. E as organizações humanitárias que vivem da guerra. E os textos mais ou menos legais que a protegem. E os campos de concentração, chamados de refugiados. Como diz Jean Genot na Lettre aux Paysans, il y a en face de vous le partenaire qui joue la carte guerre. L'État, le gouvernement, le chef, enfin, qui abat brusquement son jeu sur la table. C'est la guerre.
C'est là tout qui rafle tout. Vous avez joué jusqu'à votre chemise. Vous avez joué jusqu'à votre corps. Vous avez joué vos enfants. Donnez, donnez tout. Vous avez tout perdu. E para os vencidos parece que não há louros, nem triunfos, nem paraíso. E para os vencedores só por algum tempo. E como é que numa ancestral estrutura destas não seria absolutamente necessário encontrar depois da morte uma outra vida, um outro tipo de vida, sem a ameaça da morte que pesa nesta? Como? Salmo 69, versículos 21 a 24. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Os evangelistas conheciam bem os salmos. Fel e vinagre. E continua. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que os seus lombos estremeçam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os o ardor da tua ira. Como? Eu estava convencido que a ira era um pecado mortal. Quem é que dá a volta a estas coisas todas para perceber um bocadinho mais que seja do noticiário da telefonia? Há 4.000 anos, o rei e legislador Hammurabi, mas esse era da Babilónia, e a Babilónia sabemos que era um lugar de opressão, onde as cercas fechavam aldeias, radicadas ao pé de templos e de palácio, expressão num estado social onde reina o despotismo e os deuses. Hammurabi encerra o código legal com as seguintes ameaças: se algum sucessor revogar os meus decretos, destruir os meus escritos, apagar o meu nome, que o Pai dos deuses lhe arrebata a realeza, ponha fim ao seu reinado e maldiga o seu destino. Que sobrevenha a ruína do país, a perdição do povo, seca, fome, inundação, guerra e pestilência. E as imprecações continuam por 3 páginas, dirigidas a cada um dos deuses do panteão. Os legisladores atuais não precisam disso, porque sabem que as leis vão ser comidas pelos ratos dali a pouco tempo. Para Adorno, a finalidade de todo o poder, o seu telos, a sua finalidade última, a sua razão de ser, é a morte. A propósito do falso documentário Morte de um Presidente, que encena o assassinato de George W. Bush em 19 de outubro de 2007, filme experimental, portanto, diz o crítico espanhol Carlos Bollero, o realizador Gabriel Randes esforça-se por ser original, crítico e complexo. Essas pretensões ficam em nada, num fatigante quero e não posso, em situações repetitivas e estagnadas. E o título da crítica é mesmo Aburrido Experimentalismo. Não anda muito longe uma outra crítica de um filme de animação intitulado Donkey do inglês, Donkey, Shota, de José Pozzo. Indignação causa ao pintor Eduardo Arroio, e eu compartilho, a iniciativa da Fundação Garcia Lorca e da Sociedade Estatal de Comemorações Culturais, há sempre umas coisas assim, em toda a parte, de usar a cama de Garcia Lorca, uma cama estreita, de ferro, com uma colcha de crochê, a imagem da Virgem de Macarena, a Virgem dos Toureiros, do bairro de Sevilha,
A cama, que é o lugar do princípio e do fim, costuma ser. No caso de Lorca, foi dessa cama que ele saiu para ser fuzilado. Que usam essa cama para eventos da área da instalação e da performance, sobretudo o protagonizado, cito Arroyo, pelos dois tontitos, Gilbert e George, que são dois cidadãos britânicos que assolam como fantasmas o mundo da arte, da performance e da instalação. Não é só usar a cama de onde ele saiu descalço, é, como diz o Eduardo Arroyo, meter naquela cama sapatos ingleses comprados certamente em saldos. O facto é que cada vez mais a arte que se convencionou chamar experimental, desde quando? E eu pergunto, já não passou o tempo suficiente para experimentar tudo? Não se chegou a resultado nenhum? Continua a experimentar até quando? E a experimentar o quê? Essa arte que se convencionou chamar experimental revela-se ainda com Adorno. Adorno explica tudo. Pura paródia. É paródia do trágico, puro cômico. É pura paródia. Mais nada. E aqueles da minha geração, como eu, num certo momento tiveram algum prazer e alguma intenção de mudar um bocadinho, pequenino que fosse, na arte, para acompanhar qualquer mudança do mundo no sentido desejável, começam agora não só a não querer fazê-lo, como, ao mesmo tempo, a não querer que as coisas continuem como estão. A solução não sei qual é. A solução seria pegar fogo a estas sociedades estatais de comemorações culturais. Mas não vale a pena, porque aí estas sociedades funcionam quase como a natureza, e é Otávio Paz que diz a natureza, eu aqui tenho em português, pois é, a natureza destrói-se a si mesma, e ao destruir-se, cria-se. Portanto, destruir estas instituições é recriá-las de certa maneira. É inútil. Porque não fica mesmo nada para fazer. Atirar para trás das costas também não serve. Atirar para a frente só pode originar um tropeção com entorces e outras mazelas de corpo e, naturalmente, da alma. De facto, parece que da modernidade está cada vez mais ausente a alma, que foi a primeira crítica que foi feita à modernidade experimental ou pré-experimental pelos idealistas. Mas não só a alma, agora com pouco a pouco o corpo. E ausente até mesmo quando presente. Porque desde há alguns anos para cá, eu acho que se pode afirmar, quase sem nenhuma espécie de dúvida, que é este tipo de arte que tem humilhado mais o homem, mais do que o próprio capitalismo. Porque o faz voluntariamente, não tira lucro nenhum, a não ser desses subsídios que o hipotecam ao poder, e não chega a resultado nenhum. Foi perdendo o corpo, com ele foi perdendo a alma, e, com as duas coisas, a forma. Mesmo quando António Boto inclina a forma, inclina um prato da balança da forma toda para um dos lados, só para conseguir o seu poema, independentemente disso, foi perdendo a forma. Não tem forma. É informe. Bom, para terminar, eu lidei, até agora, sobretudo com instituições, determinantes de épocas e concepções. Falta claramente, e não poderia, neste espaço que já vai um pouco mais longo do que devia, não poderia entrar na experiência do tempo subjetivo, do tempo vivido pelo sujeito, porque isso chama-se passagem do tempo, isso não é morte.
é outra coisa. É preciso esperar mais de 2 séculos e meio, e uma cultura mais humanista do que a espanhola, uma cultura mais centrada no homem do que em Deus, para Goethe vir a alterar os dados da questão e dizer: não se trata da morte, ou de qualquer bónus de esperança fornecido pela morte, como diz Adorno. Não se trata de um desconhecido que se apresenta e é postulado como conhecido e prescritivo e exclusivo. Os jovenzinhos da cultura alemã que se afadigam hoje a vituperar Goethe, talvez porque ele teve uma vida realizada e não morreu na valeta, como a atual inteligência, principalmente a mais abastada, preconiza para o verdadeiro poeta, que é aquele que morre na valeta, fazem-no num sinal oposto ao da Hammurabi, porque o seu tempo levou-lhes a imaginação, a criatividade, são simplesmente funcionários de grandes empresas, e deixou-lhes uma vez mais apenas a predisposição para a obediência que Goethe não tinha. Fausto mudou tudo. Do lado de lá invisível e todo-poderoso, para o lado de cá, todo feito de dúvidas. Todo feito de dúvidas que depois se resolvem por si. Margarida, na fala Am Spinnrad, na fala na cena em que está a afiar Am Spinnrad e a cantar, lembra onde sein Kuss, e pelo menos a melodia de Schubert não deixa dúvidas de que este é um beijo do corpo e da alma, e de que Boto utilizou um processo meio retórico para chegar a uma ideia indizível. E até aqui estamos falados, e acho que termino esta parte aqui e vou simplesmente ler 2 pequenos poemas. Peço desde já desculpa da minha pronúncia. 2 poemas espanhóis. Eu ia escrever no princípio, era isso que eu ia escrever, José María Fonollosa, poeta muito pouco conhecido, morreu em 1991, nasceu em 1922, tinha um projeto longo, Ciudad del Hombre, de que só escreveu Nova York, New York e Barcelona, e pouco mais além disso. Esse sim é um poeta, é o exemplo não só do tempo vivido, do corpo sentido, mas talvez seja aquele que, bem meditado, poderá levar um bocadinho no sentido de perceber um pouco melhor António Boto. Ansía ser destruído mi cerebro. No le apetece estar en mí más tiempo. No le debe gustar mi entorno, o la época, o mis limitaciones, o las suyas. Yo le sirvo fielmente. Cuanto exige de mí, procuro siempre concedérselo. Me esfuerzo en complacerle, hasta en caprichos, pero no está contento. O ya cansado. Quiere ser destruido. En consecuencia intenta convencerme, destacándome el aspecto sombrío, aterrador de las cosas, personas, sentimientos, y llega a persuadirme que es mejor escapar de este ambiente tan mezquino. Mas mi cuerpo recusa secundarnos. Resiste y se revela tenazmente y se niega a cumplir concretas órdenes de rápida e inmediata inmolación. Quiere seguir viviendo, mas no es justo. No atienda a nuestras lógicas razones. E o outro
que acabo de perder a... No me pidáis la vida. No hay un hombre, patria, religión, hambre, que merezca la renuncia a la vida de mi cuerpo. He de guardar mi vida, prolongarla, sorberla hasta la gota solitaria, la última, que se arrastra por el vaso. Con infamia y dolor, si es necesario, tengo que conservarla. Es solo mía, solo mi vida tengo. Ella es la pieza fundamental del ser, mi ser, yo mismo. He de guardar mi vida, defenderla de quienes me la piden para un hombre, patria, religión, hambre. Si la pierdo, habrán muerto los nombres para mí. Mejor es enterrarlos, por tanto, ahora, y lamentar su muerte con mi vida.